Em o nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por nesta quinta-feira, neste dia 12 de setembro de 2019, termos sido escolhidos por Ti, eleitos e nomeados para a prática do ID e pregação do Seu Evangelho a toda criatura, conforme o Senhor nos ordena. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui nesta prática do Ide, na certeza de que estamos sendo dirigidos, guiados e encaminhados pelo Seu Espírito Santo, na certeza de que nada vai partir de nós, Senhor, pois o Seu Espírito Santo nos guiará, o Seu Espírito Santo estará colocando as palavras na nossa boca, o Seu Espírito Santo estará nos usando para levar a amada igreja, aos amados irmãos da igreja perseguida, da plenitude dos gentios naqueles 50 países, em todos os países do mundo, a toda a nação de Israel, a todo o povo de Israel, a todo o povo judeu e a todos os povos, reinos e nações da terra, o povo brasileiro e a nação brasileira e a todas as pessoas que se unirem a nós nesta comunhão espiritual, pois nós estamos ligados em espíritos, nós estamos formando a família de Jesus, ligada pelos laços do Espírito Santo de Deus, como verdadeiros adoradores, conforme nós já vimos no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que precisamos fazer para fazermos parte da família de Jesus? Ao recebermos e confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos da condição de criatura para filhos e filhas de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E no versículo 14 está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se fez carne, esteve aqui no mundo como homem, como carne, como sangue, como Deus, como Filho de Deus, e hoje ele se manifesta através da palavra de Deus, revelada e vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E o que devemos fazer, amados, para fazermos parte desta família maravilhosa do Senhor Jesus, ligada pelos laços do Espírito Santo de Deus? Nós vamos ver uma passagem escrita em Lucas capítulo 8, dos versículos 19 ao 21. Portanto, vejamos a família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. O Senhor Jesus, onde ele ia, ele era cercado pela multidão. O Senhor Jesus, onde ele ia, ele impactava. Por quê? Porque ele tinha luz, aquela luz que dissipa as trevas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. E aquela luz de Jesus atraía as pessoas, e aquela luz de Jesus tinha poder sobre os espíritos imundos para os expulsar, para curar toda a enfermidade, todo o mal, para fazer todos os sinais, prodígios e maravilhas. A luz de Jesus dissipava todas as trevas por onde quer que ele ia, por onde quer que iam, em seu nome, como hoje nós temos este poder, nós temos essa autoridade de irmos em nome de Jesus e conosco levarmos a luz de Cristo, pois nós, os seus seguidores, temos a luz da vida. E esta luz, ela nos é dada, ela é irradiada em nós pelo Senhor Jesus e ela tem o poder de dissipar as trevas. Tanto que onde quer que nós formos, nós fazemos a diferença. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão que procura andar na presença de Deus, que procura viver na obediência da palavra de Deus, onde ele vai, ele faz a diferença, porque ele tem algo especial que o mundo não tem, que é a luz da vida, que é a luz que é irradiada por Jesus e a qual nós somos abençoados, nós passamos a ter esta luz e a também levá-las para dissipar as trevas por onde quer que vamos. Portanto, vamos ver Lucas capítulo 8, dos versículos 19 ao 21. E a família de Jesus, e foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, olha só, e foi-lhe dito, estão lá fora, olha que eles estavam lá fora, eles não estavam no meio da multidão, eles não estavam se alimentando de Jesus, eles não estavam recebendo aquela luz da vida, aquela luz do mundo, aquela luz irradiada por Jesus. Não, eles estavam lá fora. Nós não temos que estar lá fora. Nós temos que estar à volta de Jesus, nós temos que estar sob a sombra do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, conforme está escrito no Salmo 91, que é a palavra do nosso Deus, revelada e vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Olha só, eles estavam lá fora e queriam que Jesus fosse até eles. Eles que teriam que vir a Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eles não quiseram vir até Jesus, eles mandaram chamar Jesus. Mas, respondendo, ele disse-lhes, Lucas capítulo 8, versículo 21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Ezequiel capítulo 3, versículo 10, disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Tem que ouvir, não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, porque também está escrito em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 em diante, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, e que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios,
e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, estava edificada sobre o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, que é a rocha sobre a qual nós devemos edificar as nossas vidas, sobre a qual nós devemos fazer a nossa morada. Portanto, vejamos. E aquele que ouve as minhas palavras, e portanto, Romanos capítulo 9, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus, mas poucos estão praticando, poucos estão executando. Ele diz aqui, Mateus capítulo 7, versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Portanto, a pessoa teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas não executou a palavra de Deus. Entrou por aqui, saiu por aqui, ela não deu ouvidos à palavra de Deus. Ela ouviu, mas não praticou, e foi grande a sua queda. Portanto, se nós queremos fazer parte desta família maravilhosa de Jesus, nós temos que ouvir a palavra de Deus e a praticar, e a executar, e a obedecer. Porque senão, as pessoas que ouvem a palavra de Deus está sendo pregada. As pessoas ouvem a palavra de Deus e não praticam, grande será a sua queda. Tem muitas congregações, muitas pessoas dentro de muitas congregações ouvindo a palavra de Deus, não praticando, ainda continuam com as práticas mundanas, ainda continuam como adúlteros e adúlteras, inimigos e inimigas de Deus, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e a amizade do mundo é, mesmo estando dentro de uma congregação, está praticando coisas que o mundo pratica, que são condenadas pela palavra de Deus. E estas pessoas não fazem parte da família de Jesus, não passaram da condição de criatura para filhos e filhas de Deus. Portanto, que fica esta palavra edificadora, exortadora e reveladora para toda a amada igreja, a paz de Cristo, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.